Eu estava com a arma na mão, apontada diretamente para o peito da mulher que me criou, enquanto dezenas de convidados da festa de aniversário dela gritavam ao meu redor. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme quando eu disse que finalmente todo mundo ia saber a verdade sobre o que ela fez. Era agora ou nunca. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como eu cheguei nesse momento, porque nada disso fazia sentido até 3 meses atrás. Meu nome é Carolina, tenho 27 anos, e durante 20 anos da minha vida eu acreditei que minha mãe biológica tinha me abandonado quando eu era criança. Eu tinha 7 anos quando ela simplesmente sumiu. Um dia ela estava lá, me levando para a escola, fazendo meu lanche favorito, me ajudando com o dever de casa. No dia seguinte, ela tinha desaparecido. Minha tia Margarete, irmã mais nova da minha mãe, apareceu na nossa casa com uma mala e me disse que minha mãe tinha ido embora. Que ela não queria mais ser mãe. Que ela tinha me deixado para trás porque não me amava o suficiente. Eu era só uma criança. O que eu podia fazer além de acreditar? Margarete me abraçou, enxugou minhas lágrimas e prometeu que ia cuidar de mim. Disse que eu nunca mais ia sentir falta de nada, que ela ia ser minha mãe agora. E foi isso que aconteceu. Margarete me adotou legalmente 6 meses depois. Meu pai tinha morrido num acidente de carro quando eu tinha 5 anos. Então não tinha mais ninguém. Era só eu e ela. Durante anos, eu carreguei essa dor. A dor de ter sido abandonada. A dor de não ser boa o suficiente para a própria mãe me querer. Eu olhava para as outras crianças com suas mães e sentia um aperto no peito. Por que eu? O que eu tinha feito de errado? Margarete sempre foi atenciosa, me dava tudo o que eu precisava, mas tinha algo ali que nunca preencheu o vazio. Ela nunca falava sobre minha mãe. Quando eu perguntava, ela desviava o assunto ou dizia que era melhor eu esquecer, que minha mãe não merecia nem ser lembrada. Cresci com essa ferida aberta. Na adolescência, comecei a ter problemas. Depressão, ansiedade, dificuldade de confiar nas pessoas. Fiz terapia por anos tentando lidar com o abandono. Margarete pagava tudo, sempre preocupada, sempre presente. Ela construiu uma vida confortável pra gente. Trabalhava como gerente de uma empresa grande, ganhava bem, e me deu uma boa educação. Entrei na faculdade, me formei em design gráfico, consegui um emprego decente. Por fora, minha vida parecia normal. Por dentro, eu ainda era aquela menina de 7 anos se perguntando por que não foi amada. 3 meses atrás, tudo mudou. Margarete viajou para um congresso em São Paulo e ia ficar fora por uma semana. Ela me pediu para passar na casa dela todo dia para regar as plantas e pegar a correspondência. Eu tinha a chave, então não era problema. No terceiro dia, quando eu cheguei lá, tinha uma infiltração no teto da sala. Água pingando direto em cima do sofá. Liguei para Margarete imediatamente, e ela ficou desesperada. Me pediu para chamar um encanador urgente e disse que eu podia mexer no que fosse necessário para resolver o problema. O encanador descobriu que o vazamento vinha do banheiro do andar de cima. Ele precisou quebrar parte da parede do closet do quarto de Margarete para acessar o cano. Enquanto ele trabalhava, eu fiquei ali ajudando, segurando ferramentas, limpando a bagunça. Foi quando eu vi. Atrás da parede quebrada, escondida entre os tijolos, tinha uma caixa de metal enferrujada. Pequena, do tamanho de uma caixa de sapatos. Meu coração disparou na hora. Esperei o encanador terminar o serviço e ir embora. Tranquei a porta da casa. Peguei a caixa com as mãos tremendo. Tinha um cadeado velho, mas eu consegui forçar com uma chave de fenda. Quando abri, vi pilhas de papéis amarelados, algumas fotos antigas e 3 celulares antigos. Aqueles modelos de 20 anos atrás, com teclado físico. Meu estômago revirou. Por que Margarete esconderia celulares velhos dentro de uma parede? Peguei o primeiro celular. A bateria estava completamente morta. Óbvio. Levei a caixa inteira para minha casa. Consegui carregadores compatíveis na internet, daqueles universais. Levou 2 dias para chegarem. Quando finalmente consegui ligar o primeiro aparelho, minhas mãos suavam frio. A tela acendeu. Tinha mensagens. Centenas de mensagens. Eram todas da minha mãe. Eu reconheci o número na hora. Era o número antigo dela, aquele que eu tinha decorado quando era criança.
Mesmo nunca tendo ligado de volta porque Margarete disse que ele não existia mais. As mensagens começavam no dia em que minha mãe desapareceu. A primeira dizia: Margarete, por favor, me responde. Onde você levou a Carol? Eu voltei e a casa está vazia. Onde vocês estão? Minha visão ficou embaçada. Continuei lendo. Mensagem após mensagem, dia após dia, durante meses. Minha mãe desesperada, implorando para saber onde eu estava. Dizendo que tinha saído só por algumas horas para resolver um problema e quando voltou não tinha mais ninguém em casa. Que tinha ligado para a polícia, mas ninguém encontrava Margarete e eu. Que ela estava enlouquecendo de preocupação. Então as mensagens mudaram de tom. Minha mãe dizia que tinha sido presa. Que estava sendo acusada de um crime que não cometeu. Que precisava de um advogado e não tinha dinheiro. Que implorava para Margarete cuidar de mim enquanto ela resolvia aquilo. Que em algumas semanas estaria livre e ia me buscar. As mensagens continuavam. Semanas se transformaram em meses. Minha mãe dizia que o processo estava demorando mais que o esperado. Que alguém tinha plantado drogas na casa dela. Que a testemunha principal era uma pessoa que ela não conhecia, mas que jurou ter visto ela vendendo drogas. Que o advogado público não estava fazendo nada. Então veio a mensagem que me fez vomitar ali mesmo. Margarete, descobri que foi você. A testemunha que me incriminou é sua amiga Regina. Eu sei que vocês arquitetaram isso. Por favor, pelo amor de Deus, não afaste minha filha de mim. Eu te perdoo, só me deixa ver a Carol. Ela deve estar pensando que eu abandonei ela. Por favor, irmã, não faz isso com a gente. Mais mensagens. Minha mãe sendo condenada a 15 anos de prisão por tráfico de drogas. Mensagens dela da cadeia, conseguindo mandar através de outros detentos. Implorando. Sempre implorando. As últimas mensagens eram de 12 anos atrás. Margarete, se você tiver um pingo de humanidade, pelo menos me manda uma foto da Carol. Só quero saber se ela está bem. Só isso. Não precisa nem responder. Só me manda uma foto. Silêncio depois disso. Nada mais. Liguei os outros 2 celulares. Mais do mesmo. Mais mensagens que nunca foram respondidas. Mais desespero. Mais dor. E então encontrei uma pasta com documentos digitalizados em um dos aparelhos. Cópias do processo criminal. Cópias de laudos. E ali estava tudo. Regina Souza de Almeida, amiga de infância de Margarete, testemunhando sob juramento que viu minha mãe vendendo drogas múltiplas vezes. Descrições detalhadas. Datas específicas. Tudo mentira. Tudo arquitetado. Eu desabei no chão da minha sala e chorei por horas. Chorei pela menina que eu fui, que passou 20 anos se culpando. Chorei pela minha mãe, presa injustamente, separada de mim, esquecida. Chorei pela traição. Margarete não me salvou. Ela me roubou. Ela destruiu minha família para ficar comigo. Ou talvez nem fosse por mim. Talvez fosse pela herança que meu pai deixou. Uma casa quitada no nome da minha mãe. Dinheiro na poupança. Um carro. Não era uma fortuna, mas era alguma coisa. E Margarete ficou com tudo quando me adotou. Passei os dias seguintes em estado de choque. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Margarete ligou da viagem perguntando como estavam as plantas. Eu disse que estava tudo bem. Minha avó saiu mecânica. Ela não percebeu nada. Ou fingiu não perceber. Quando ela voltou de São Paulo, eu já tinha um plano. Primeiro, eu precisava encontrar minha mãe. Entrei em contato com o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Demorou semanas para conseguir informações. Quando finalmente consegui, descobri que ela tinha sido solta havia 3 anos por bom comportamento. Cumpriu 12 anos dos 15. Meu coração disparou. Ela estava viva. Estava livre. Mas onde? Contratei um detetive particular com o pouco dinheiro que eu tinha economizado. Levou um mês, mas ele encontrou. Minha mãe morava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, num quartinho alugado. Trabalhava como faxineira. O detetive me deu o endereço, mas eu não consegui ir. Não ainda. Eu precisava de mais informações. Precisava entender tudo antes de confrontar ela. Ou confrontar Margarete.
Comecei a investigar por conta própria. Descobri que Regina, a testemunha, tinha recebido uma quantia significativa de dinheiro na época do julgamento. Depósitos bancários que não faziam sentido pro salário dela. Dinheiro que provavelmente veio de Margarete. Também descobri que Margarete tinha tentado comprar a casa da minha mãe logo depois da prisão, mas como minha mãe não assinou a escritura, ficou tudo parado. Então ela me adotou e, como minha responsável legal, conseguiu acesso aos bens. Vendeu a casa, vendeu o carro, pegou o dinheiro da poupança. Tudo legal. Tudo dentro da lei. Mas nada justo. A raiva que eu sentia era física. Uma coisa viva dentro de mim, queimando, pedindo para sair. Eu tinha pesadelos toda noite. Sonhava com minha mãe na cadeia, sozinha, esquecida. Sonhava comigo criança, chorando, achando que não era amada. E Margarete ali, fingindo. 20 anos fingindo. 20 anos de abraços falsos, de preocupação ensaiada, de amor mentiroso. Foi quando eu decidi. Vingança. Eu ia expor tudo. Ia destruir a vida dela como ela destruiu a minha e a da minha mãe. Mas tinha que ser público. Tinha que ser de um jeito que ela nunca conseguisse escapar. De um jeito que todo mundo soubesse a verdade. Margarete ia fazer 50 anos em dezembro. Ela estava planejando uma festa enorme. Tinha alugado um salão chique em Copacabana. Convidado mais de 200 pessoas. Colegas de trabalho, amigos, conhecidos. Ela adorava ser o centro das atenções. Adorava a imagem de mulher bem-sucedida, bondosa, que criou a sobrinha abandonada como filha. As pessoas a admiravam. Ela era respeitada. A festa seria o cenário perfeito. Mas antes de executar qualquer coisa, eu precisava ver minha mãe. Precisava olhar nos olhos dela e ter certeza de que tudo aquilo era real. Que eu não estava enlouquecendo. Peguei o endereço e fui num sábado de manhã. O prédio era velho, com pintura descascada e escada sem luz. O coração quase saiu pela boca quando toquei a campainha do apartamento 307. Uma mulher abriu a porta. Eu quase não reconheci. Minha mãe estava diferente. Mais magra, com cabelos completamente brancos amarrados num coque simples, rugas profundas ao redor dos olhos. Mas eram os mesmos olhos. Os mesmos olhos castanhos que eu via nas poucas fotos que restaram da minha infância. Ela me olhou sem entender quem eu era. Ficou em silêncio, esperando que eu falasse. Mãe, foi tudo que consegui dizer. Ela ficou branca. A mão dela foi até a boca. Os olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Carol. Carol, é você. A voz saiu quebrada, incrédula. Sou eu. Ela desabou. Literalmente desabou ali na porta, de joelhos, soluçando tão alto que os vizinhos abriram as portas para ver o que estava acontecendo. Eu me ajoelhei com ela. Abracei ela pela primeira vez em 20 anos. Ela cheirava a sabão de cocô e lavanda. Ela me apertou com tanta força que doeu, mas eu não reclamei. Ficamos ali, no corredor daquele prédio velho, chorando juntas, sem conseguir falar nada que fizesse sentido. Quando conseguimos nos acalmar, entramos no apartamento. Era minúsculo. Um cômodo que servia de quarto e sala, uma cozinha americana com fogão velho e pia rachada, um banheiro pequeno. Mas estava limpo, organizado. Tinha flores numa latinha em cima da mesinha de centro. Tinha fotos. Fotos minhas. Fotos da minha formatura que ela tinha conseguido de algum jeito, provavelmente pela internet. Fotos minhas criança que eu nem sabia que existiam. Você me procurou, ela disse, sentada na beirada da cama de solteiro, me olhando como se eu fosse desaparecer a qualquer segundo. Você descobriu. Descobri tudo, respondi. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por ter acreditado. Eu não sabia. Eu era criança, eu não. Não, ela me interrompeu, pegando minha mão. Não pede desculpa. Você não tem culpa de nada. Nada disso é culpa sua. Eu só queria que você soubesse a verdade. Que eu nunca te abandonei. Nunca. Eu lutei. Carol. Eu lutei tanto. Mas o sistema. Margarete tinha dinheiro para pagar advogados bons. Para subornar pessoas. Eu não tinha nada. Ninguém acreditou em mim. Passamos horas conversando. Ela me contou tudo.
Como Margarete sempre teve ciúmes dela. Como minha mãe era a filha favorita dos meus avós, a mais bonita, a que conseguiu se casar bem. Como Margarete sempre se sentiu inferior, sempre invejou a vida dela. Quando meu pai morreu, Margarete ofereceu ajuda. Ficou mais próxima. Minha mãe, vulnerável e de luto, aceitou. Confiou. Nunca imaginou que a própria irmã pudesse fazer aquilo. No dia que eu fui presa, eu tinha saído para resolver um problema na escola onde eu trabalhava como professora. Alguém tinha me ligado dizendo que tinha uma emergência com você, que você tinha passado mal. Quando cheguei na escola, você não estava lá. Ninguém sabia de nada. Voltei correndo para casa e vocês tinham sumido. Margarete tinha levado você. 2 horas depois, a polícia bateu na minha porta com mandado de busca. Encontraram 3 quilos de cocaína escondidos no meu guarda-roupa. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. Ela começou a chorar de novo. Eu gritei que era mentira, que alguém tinha colocado ali. Mas ninguém acreditou. Margarete apareceu no dia seguinte com uma assistente social dizendo que ia cuidar de você enquanto eu resolvia a situação. Eu não tinha escolha. Você precisava de alguém. Eu achei que seria temporário. Que em algumas semanas eu ia provar minha inocência e te buscar. Nunca passou pela minha cabeça que minha própria irmã tinha feito aquilo. Só descobri a verdade depois de meses, quando outra detenta me contou que conhecia Regina e que ela tinha comentado sobre receber dinheiro para testemunhar contra alguém num processo de drogas. Por que você não denunciou? Perguntei. Denunciei. Ninguém levou a sério. Eu era uma presidiária condenada. Minha palavra não valia nada. E Margarete se certificou de que eu não conseguisse um advogado decente. Eu mandava cartas, tentava ligar quando conseguia acesso a um telefone, mas ela bloqueou tudo. Mudou o número dela, mudou de endereço. Eu não sabia onde você estava. Não sabia nem se você estava bem. Você já teve alguém arrancado de você de um jeito tão cruel e absurdo que parece impossível que seja real? Porque foi exatamente assim que eu me senti naquele momento, ouvindo minha mãe descrever o inferno que ela viveu por 20 anos enquanto a pessoa que causou tudo isso fingia ser minha salvadora. Quando eu saí da prisão, ela continuou: tentei te procurar. Fui em todos os lugares que eu conhecia. Mas você tinha mudado de nome no registro. Margarete te adotou e mudou seu sobrenome pro dela. Levou anos até eu conseguir te encontrar nas redes sociais. Mas quando vi suas fotos, vi você crescida, formada, vivendo sua vida. Eu não tive coragem de aparecer. Achei que você devia me odiar. Que tinha construído uma vida sem mim e eu ia só atrapalhar. Então eu fiquei de longe, acompanhando, agradecendo a Deus por você estar bem. Eu nunca odiei você, eu disse, apertando a mão dela. Eu sofri, me senti abandonada, mas nunca consegui te odiar de verdade. Sempre teve uma parte de mim que esperava que existisse uma explicação. E agora eu sei. Agora eu sei de tudo. Contei para ela sobre a caixa escondida na parede, sobre os celulares, sobre as mensagens. Contei sobre a festa de Margarete. E então contei sobre meu plano. Minha mãe ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou. Carol, eu entendo sua raiva. Deus sabe que eu também sinto essa raiva. Mas vingança não vai te trazer paz. Não vai apagar esses 20 anos. Não é sobre paz, respondi. É sobre justiça. Ela destruiu sua vida, destruiu a minha infância, e está aí vivendo como se nada tivesse acontecido. As pessoas acham que ela é uma santa. Eu preciso que todo mundo saiba quem ela realmente é. E depois? Depois que você expor ela, o que você vai ganhar? A verdade, eu disse. Todo mundo vai saber a verdade. Minha mãe não tentou me convencer do contrário. Acho que ela sabia que não adiantaria. Ela só me abraçou e disse que ia me apoiar em qualquer decisão que eu tomasse. Nos despedimos com a promessa de nos vermos em breve. Antes de eu ir embora, ela me deu uma caixinha pequena. Dentro tinha um colar que era dela, com um pingente em formato de coração. Seu pai me deu isso quando você nasceu. Sempre foi para ser seu um dia. Voltei para casa com o colar no pescoço e a determinação renovada. Eu tinha 3 semanas até a festa. 3 semanas para preparar tudo. Primeiro, juntei todas as evidências. Digitalizei as mensagens, os documentos, tudo.
Salvei em múltiplas nuvens para ter certeza de que não ia perder. Depois, entrei em contato com um advogado especializado em revisão criminal. Mostrei tudo para ele. Ele ficou chocado. Disse que era um caso claro de conspiração e que minha mãe tinha motivos sólidos para pedir revisão da sentença e indenização. Aceitou pegar o caso pro bono porque a história tinha comovido ele. Então preparei a apresentação. Um vídeo. Compilei tudo. Prints das mensagens, documentos digitalizados, fotos minhas com Margarete ao longo dos anos, fotos da minha mãe na prisão que consegui através de processos públicos. Coloquei uma narração minha contando a história cronologicamente. Ficou com 15 minutos. 15 minutos de verdade crua, impossível de ignorar. Também entrei em contato discretamente com alguns jornalistas. Mandei um resumo da história sem revelar nomes ainda, dizendo que teria uma grande revelação na festa de aniversário de uma figura conhecida no meio empresarial do Rio. 3 jornalistas confirmaram presença. A semana da festa chegou. Margarete estava eufórica, animada, falando sem parar sobre os preparativos. Eu fingia normalidade. Sorria, concordava, ajudava com os detalhes. Por dentro, eu estava fervendo. Toda vez que ela me abraçava, eu tinha que me segurar para não gritar. Toda vez que ela me chamava de filha, uma parte de mim morria. Na noite da festa, me arrumei com calma. Escolhi um vestido vermelho, o colar que minha mãe me deu e uma maquiagem simples. Levei um pendrive na bolsa. O vídeo estava lá. Também levei cópias impressas dos documentos mais importantes, seladas em envelopes que eu ia distribuir estrategicamente. Cheguei no salão antes de Margarete. O lugar estava lindo, decorado com flores brancas e douradas, mesas elegantes, um palco pequeno com microfone pro discurso dela. Havia um telão enorme atrás do palco para passar um vídeo de homenagem que os colegas de trabalho tinham preparado. Perfeito! Eu sabia que ia ter acesso ao computador que controlava o telão porque era eu quem ia operar a apresentação oficial. Margarete tinha me pedido isso dias atrás, e eu tinha aceitado com um sorriso falso. Os convidados começaram a chegar. Amigos, colegas, primos distantes. Todos cumprimentando Margarete, elogiando, tirando fotos. Ela estava radiante com um vestido azul claro, cabelo preso num coque elegante, maquiagem impecável. A personificação da perfeição. Ninguém ali fazia ideia do monstro que ela era. Esperei. Deixei a festa fluir. Jantamos, dançamos, riram. Quando chegou a hora do discurso, Margarete subiu no palco. O salão inteiro se calou, todos atentos. Ela começou a falar sobre gratidão, sobre a vida, sobre como era abençoada por ter família e amigos. Então ela me chamou ao palco. Eu queria agradecer especialmente a minha filha Carol, ela disse, estendendo a mão para mim. Ela é a luz da minha vida. Há 20 anos, assumi a responsabilidade de criá-la quando minha irmã nos deixou, e não me arrependo de um único dia. Carol, filha, vem aqui. Subi no palco com o coração martelando no peito. Ela me abraçou. O salão aplaudiu. Eu peguei o microfone das mãos dela. Obrigada, Margarete, comecei, minha voz ecoando pelo salão. Obrigada por essa festa linda. Mas antes de continuarmos a comemoração, eu preparei uma surpresa especial. Um vídeo. Uma homenagem para você. Para que todos aqui saibam quem você realmente é. Ela sorriu, sem entender, achando que era algo fofo, sentimental. Eu caminhei até o computador no canto do palco e conectei meu pendrive. Alguns segundos de tela preta. Então o vídeo começou. Minha voz saindo pelos alto-falantes. Meu nome é Carolina. Essa é a história de como fui roubada da minha mãe. A primeira foto apareceu na tela. Eu criança, sorrindo, com minha mãe biológica. O salão ficou em silêncio. Margarete ficou branca. O vídeo continuou. Mensagem após mensagem. Documento após documento. A história toda se desenrolando ali, na frente de 200 pessoas. Vi o rosto das pessoas mudando. Choque. Confusão. Horror. Algumas começaram a chorar. Outras taparam a boca. Os jornalistas gravavam tudo. Margarete tentou correr para desligar o vídeo, mas 2 seguranças que eu tinha avisado discretamente antes bloquearam o caminho dela.
Eles tinham visto parte das evidências e concordado em me ajudar. O vídeo terminou com uma foto da minha mãe hoje, trabalhando como faxineira, e a minha voz dizendo: enquanto ela apodreceu injustamente na cadeia por 12 anos, essa mulher roubou nossa vida e viveu como rainha. Hoje, a verdade vem à tona. As luzes se acenderam. O silêncio era ensurdecedor. Margarete estava petrificada no centro do palco. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, borrando toda a maquiagem. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Você tem algo a dizer? Perguntei no microfone, olhando diretamente para ela. Carol, eu posso explicar. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você destruiu a vida da sua própria irmã. Me roubou dela. Mentiu para mim durante 20 anos. Fez eu acreditar que eu tinha sido abandonada. Eu só queria te proteger. Sua mãe não era estável, ela. Mentira. Gritei. Tudo que sai da sua boca é mentira. Você armou para ela. Plantou drogas, pagou testemunha falsa. Tudo porque você tinha inveja dela. Porque você queria a vida dela. O salão explodiu em murmúrios. Pessoas se levantando, algumas saindo, outras tirando fotos e filmando. Os jornalistas fazendo perguntas. Margarete tentou sair do palco, mas eu bloqueei. Tirei da bolsa os envelopes com cópias dos documentos e comecei a distribuir. Aqui estão as provas. Tudo documentado. Ela destruiu uma família inteira por ganância e inveja. Foi nesse momento que minha mãe entrou no salão. Eu tinha pedido para ela vir, mesmo ela tendo resistido inicialmente. Quando Margarete viu a irmã dela, a mulher que ela traiu e destruiu, parada ali na entrada do salão, ela desmoronou. Literalmente caiu de joelhos no palco, soluçando. Eu sinto muito, ela repetia. Eu sinto muito, eu sinto muito. Minha mãe caminhou até o palco. O salão inteiro observava em silêncio absoluto. Ela subiu os degraus devagar, parou na frente de Margarete e disse apenas uma palavra. Por quê? Margarete não conseguiu responder. Só chorava. Minha mãe se virou e veio até mim. Me abraçou na frente de todo mundo. Esse abraço foi fotografado, filmado, e mais tarde se tornou viral na internet. A imagem de uma mãe reencontrando a filha roubada. A polícia chegou minutos depois. Alguém tinha ligado. Margarete foi levada para prestar depoimento. Nos dias seguintes, o caso explodiu. Virou notícia em todos os jornais, todos os sites, todos os programas de TV. Mulher rouba sobrinha da própria irmã depois de forjar prisão foi a manchete mais comum. Regina, a testemunha falsa, foi localizada e presa. Ela confessou tudo em troca de redução de pena. Margarete foi indiciada por conspiração, falso testemunho, fraude e uma série de outros crimes. Está respondendo em liberdade, mas vai a julgamento em breve. Perdeu o emprego, os amigos, a reputação. Virou pária social. Tentou me ligar diversas vezes, mas eu bloqueei. Não tenho nada para falar com ela. Minha mãe conseguiu revisão da sentença. Foi inocentada oficialmente e está processando o Estado por prisão injusta. O processo vai demorar anos, mas o advogado está confiante de que ela vai receber uma indenização substancial. Enquanto isso, ela saiu daquele quartinho em Duque de Caxias e está morando comigo. Estamos reconstruindo nossa relação, conhecendo uma outra, curando juntas. Tem sido difícil. Muito difícil. 20 anos de separação não se apagam do dia para a noite. Às vezes eu olho para ela e ainda sinto aquele aperto no peito, aquela dor de todos os anos que perdemos. Às vezes ela me olha e começa a chorar do nada, ainda processando o fato de que me reencontrou. Fazemos terapia juntas 2 vezes por semana. Estamos aprendendo a ser mãe e filha de novo, mas agora como adultas. A vingança trouxe justiça. Trouxe a verdade à tona. Mas não trouxe paz imediata como eu imaginava. Ainda acordo no meio da noite com pesadelos. Ainda sinto raiva quando penso em tudo que foi tirado de nós. Ainda tenho momentos em que olho fotos antigas com Margarete e sinto uma confusão enorme de emoções. Porque durante 20 anos ela foi a única mãe que conheci, mesmo sendo tudo baseado em mentiras. O terapeuta diz que é normal. Que leva tempo para processar um trauma desse tamanho.
que a raiva e a dor vão diminuir eventualmente, mas nunca vão desaparecer completamente. Eu aceito isso. Aceito que vou carregar essas cicatrizes para sempre. Mas agora pelo menos eu sei a verdade. Agora eu e minha mãe temos a chance de construir algo real. As pessoas me perguntam se eu me arrependo do jeito que expus Margarete. Se não teria sido melhor resolver tudo em particular, longe dos holofotes. A resposta é não. Não me arrependo nem um pouco. Ela construiu uma vida inteira baseada em mentiras e admiração imerecida. Ela usou minha dor como ferramenta para se fazer de vítima heroica. Todo mundo precisava saber. A humilhação pública foi parte da justiça. Foi ela tendo que enfrentar as consequências das escolhas dela da maneira mais crua possível. Alguns parentes distantes, aqueles que apareceram na festa, me mandaram mensagens depois. Alguns dizendo que eu fui longe demais, que destruí a família, que podia ter resolvido de outra forma. Outros dizendo que sempre desconfiaram que tinha algo errado com a história de Margarete. Eu não respondi nenhum. As pessoas que importam, as que ficaram do meu lado e da minha mãe, essas eu mantenho contato. O resto pode pensar o que quiser. Margarete tentou me mandar uma carta há 2 semanas. Chegou pelo correio. Eu reconheci a letra na hora. Fiquei olhando o envelope por horas, decidindo se abria ou não. No fim, abri. Precisava saber o que ela tinha a dizer depois de tudo. A carta era longa. Ela pedia desculpas. Dizia que estava arrependida, que não sabia o que tinha dado nela 20 anos, que a inveja e os ciúmes da irmã tinham consumido ela, que quando viu a oportunidade de ter uma filha, de ter a vida que sempre quis, ela não pensou nas consequências, que convenceu a si mesma de que estava salvando uma criança de uma mãe instável, quando na verdade estava destruindo 2 vidas por puro egoísmo. Dizia que passava todos os dias se odiando, que não conseguia dormir, que perder tudo tinha sido menos doloroso do que ter que olhar no espelho e ver o monstro que se tornou. Eu li a carta 3 vezes. Depois rasguei e joguei fora. Porque não importa o quanto ela se arrepende agora. Não importa o quanto ela sofre. Nada disso devolve os 20 anos que perdemos. Nada disso apaga a dor de uma criança que cresceu achando que não era amada. Nada disso devolve os 12 anos que minha mãe passou numa cela por um crime que não cometeu. O arrependimento dela é inútil. Tarde demais. Pequeno demais. Minha mãe está trabalhando menos agora. Eu insisti que ela não precisava matar ela mesma como faxineira enquanto esperamos o resultado do processo. Divido minhas contas com ela. E ela finalmente aceitou depois de muita resistência. Está fazendo aulas de informática, aprendendo a usar computador direito. Quer voltar a dar aulas um dia, mas sabe que vai ser difícil com a ficha dela, mesmo tendo sido inocentada. O estigma de ter passado 12 anos na prisão não desaparece facilmente. Ela cozinha em casa agora. Comida deliciosa que eu não comia desde criança e nem lembrava direito. O cheiro da comida dela enche o apartamento e às vezes me faz chorar sem aviso. São lágrimas estranhas, mistura de felicidade e tristeza. Felicidade por tê-la de volta. Tristeza pelos anos que não tive isso. Conversamos muito. Sobre tudo. Ela me conta histórias do meu pai, de como eles se conheceram, de como era a vida deles antes de tudo desmoronar. Eu conto sobre minha vida, meu trabalho, meus relacionamentos que nunca deram certo porque eu tinha tanto medo de abandono que sabotava tudo antes que pudessem me deixar. A gente ri, chora, se abraça. Estamos curando. Devagar. Ela me contou coisas sobre a prisão que me fizeram sentir uma raiva ainda maior de Margarete. Como ela foi espancada por outras detentas no começo porque diziam que traficante merece apanhar. Como ela ficou doente e passou semanas sem atendimento médico adequado. Como ela tentou se matar 2 vezes porque a dor de estar longe de mim era insuportável. Como ela foi salva por uma detenta mais velha que virou amiga dela e a convenceu a continuar lutando. Como ela trabalhou na biblioteca da prisão e usou os livros como escape da realidade infernal que vivia. Cada história me corta como vidro. Pensar no que ela passou enquanto eu estava em casa comendo comida boa, dormindo em cama macia, indo para a escola, vivendo uma vida normal com a mulher que causou tudo aquilo. É insuportável às vezes. Mas ela sempre segura minha mão e diz que não é culpa minha. Que eu era uma criança. Que não tinha como eu saber.
O julgamento de Margaret está marcado para daqui 3 meses. O advogado disse que ela provavelmente vai pegar de 8 a 15 anos, dependendo de como o júri reage às provas e aos depoimentos. Eu vou estar lá. Vou testemunhar. Vou olhar nos olhos dela e contar, com todos os detalhes, o que ela fez comigo. O que ela fez com minha mãe. Estou ansiosa e com medo ao mesmo tempo. Ansiosa porque quero ver justiça sendo feita. Com medo porque sei que vai ser emocionalmente devastador reviver tudo aquilo num tribunal lotado. Minha mãe não quer ir. Ela diz que já sofreu demais e não quer ver a irmã dela de novo. Eu entendo. Respeito. Ela já deu o depoimento dela pro promotor e isso já foi suficientemente doloroso. Ela não precisa de mais dor. O caso virou um documentário. Uma produtora entrou em contato comigo e com minha mãe 2 meses depois da festa. Ofereceram dinheiro, não muito, mas alguma coisa. Pensamos bastante antes de aceitar. No fim, decidimos que sim. Porque quanto mais gente souber dessa história, menos pessoas vão conseguir fazer a mesma coisa e sair impunes. É nossa forma de transformar nossa dor em algo útil. O documentário estreia no ano que vem numa plataforma de streaming grande. Também comecei a escrever. A princípio era só para mim, uma forma de processar tudo. Mas meu terapeuta leu alguns trechos e disse que eu deveria considerar transformar em livro. Disse que minha história podia ajudar outras pessoas que passaram por traumas de abandono, separação familiar ou injustiças. Estou pensando seriamente nisso. Ainda não decidi se vou publicar ou não, mas escrever tem sido terapêutico. Às vezes me pego pensando em momentos específicos da minha vida com Margaret e analisando tudo com essa nova lente. Tipo quando eu tinha 14 anos e comecei a fazer perguntas sobre minha mãe de novo, querendo detalhes que Margaret nunca tinha dado. Ela ficou tão nervosa que inventou que tinha marcado consulta com dentista para mim e cortou o assunto. Ou quando eu tinha 19 e falei que queria tentar encontrar minha mãe, nem que fosse só para ter respostas. Margaret começou a chorar, disse que eu ia abandoná-la igual minha mãe tinha me abandonado, me fez sentir tão culpada que desisti da ideia. Todas as vezes que ela manipulou minha dor para manter controle. Todas as vezes que ela usou meu trauma como escudo. Todas as mentiras. Todas as meias-verdades. Tudo calculado. Tudo proposital. Quanto mais eu penso, mais fico enojada. E aliviada. Aliviada por ter descoberto. Por não estar mais vivendo na mentira dela. Tem gente que me julga. Já li comentários online dizendo que sou cruel, que Margaret pelo menos me criou bem, que eu devia ter alguma gratidão. Essas pessoas não entendem nada. Gratidão? Pelo quê? Por ela ter roubado minha mãe de mim? Por ter destruído minha infância com uma mentira? Por ter me feito acreditar que eu não era digna de amor? Que tipo de gratidão torta é essa? Outras pessoas dizem que sou corajosa. Que fiz o que muitos não teriam coragem de fazer. Que minha vingança pública foi um ato de justiça necessário no mundo onde crimes assim costumam ficar escondidos. Essas mensagens me dão força. Me lembram que fiz a coisa certa. Que expor a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é o caminho correto. Minha mãe e eu estamos planejando uma viagem. Queremos ir para algum lugar calmo, uma praia isolada, e passar uns dias só nós duas. Sem julgamentos, sem processos, sem memórias ruins. Só mãe e filha tentando recuperar o tempo perdido. Ela nunca viajou. A prisão roubou isso dela também. Então vai ser a primeira viagem dela em mais de 20 anos. Estou animada. Acho que vai ser bom pra gente. Também estamos procurando um lugar melhor para morar. Meu apartamento atual é de um quarto só, e embora a gente esteja fazendo funcionar, não é ideal. Queremos algo maior, com 2 quartos, talvez numa área mais tranquila. Um lugar onde possamos realmente começar de novo. Sem memórias de Margaret. Sem nada do passado. Só futuro. Tem dias ruins. Tem dias em que acordo e a primeira coisa que sinto é raiva. Raiva de Margaret. Raiva do sistema que falhou com minha mãe. Raiva do mundo por permitir que essas coisas aconteçam. Nesses dias, é difícil funcionar. É difícil ir trabalhar, sorrir, fingir que está tudo bem. Mas eu vou. Porque desistir significa deixar Margaret vencer. E eu não vou dar esse gosto para ela. Minha mãe tem dias ruins também.
Dias em que ela olha pro nada e eu sei que está lembrando da prisão. Dias em que ela se assusta com barulhos altos ou multidões. Dias em que ela fica quieta demais e eu sei que está lutando contra a depressão. Nesses dias, eu fico perto. Faço chá, coloco um filme, seguro a mão dela. A gente não precisa falar nada. Só estar presente já ajuda. Mas também tem dias bons. Dias em que a gente ri até doer a barriga com alguma bobagem na TV. Dias em que cozinhamos juntas e a casa fica cheirosa e aconchegante. Dias em que saímos para caminhar no parque e é só isso. Só nós duas aproveitando o sol e a liberdade de estar juntas. Esses dias me dão esperança. Me mostram que apesar de tudo, apesar da dor e do trauma, ainda é possível construir algo bonito. Comecei a frequentar um grupo de apoio para vítimas de abuso familiar. Não sabia que precisava disso até tentar. Ouvir histórias de outras pessoas que passaram por traumas similares, que foram traídas por quem deveria protegê-las, me fez sentir menos sozinha. Me fez entender que não sou louca por sentir o que sinto, que a confusão de emoções é normal, que eu não preciso perdoar ninguém para seguir em frente. Porque essa é uma coisa que as pessoas não entendem. Todo mundo fica dizendo que perdão é libertador, que eu preciso perdoar Margarete para encontrar paz. Mas eu não preciso perdoar nada. Eu não quero perdoar. Perdão é para quem merece, e ela não merece. O que eu preciso é processar a dor, aceitar o que aconteceu e construir uma vida boa apesar disso. E é exatamente isso que estou fazendo. Minha chefe no trabalho foi muito compreensiva durante todo esse processo. Me deu folga quando precisei, me deixou trabalhar de casa nos dias mais difíceis. Ela leu sobre o caso nos jornais e me mandou uma mensagem longa dizendo que estava chocada e que eu tinha todo o apoio dela. Isso significou muito. Porque no meio do caos, ter gente que acredita em você faz toda a diferença. Alguns amigos se afastaram. Acho que não sabiam como lidar com a intensidade do que aconteceu. Outros ficaram mais próximos. Me ligavam todo dia, me visitavam, traziam comida. Só ficavam comigo quando eu precisava de companhia. Esses são os amigos de verdade. Os que ficam quando a tempestade vem. Minha mãe fez amizade com a vizinha do apartamento ao lado. Dona Célia, uma senhora de 60 e poucos anos, viúva, que tem um poodle pequeno chamado Pipoca. As duas tomam café juntas toda manhã na varanda. Minha mãe ajuda Dona Célia com as compras. E Dona Célia ensina minha mãe a fazer crochê. É uma amizade simples, pura, e vejo como faz bem para minha mãe ter isso. Ter algo que é só dela, sem estar conectado ao trauma. Estou saindo com alguém. Conheci ele num aplicativo há 2 meses. No começo, resisti. Achei que não estava pronta, que tinha bagagem demais, que ninguém ia querer lidar com toda essa história. Mas ele é paciente. É gentil. Leu sobre o caso, sabe de tudo, e não fugiu. Na verdade, ele disse que admira minha coragem. Que muita gente na minha posição teria desmoronado completamente. Mas eu escolhi lutar. Não sei se vai dar em algo sério. Ainda estou aprendendo a confiar, a me abrir, a acreditar que não vou ser abandonada. Mas está sendo bom. Ele me faz rir, me faz esquecer, mesmo que por algumas horas, de toda a dor. E isso é suficiente por agora. Minha mãe gostou dele. Eles se conheceram na semana passada quando ele veio jantar aqui em casa. Ela fez lasanha, a especialidade dela, e a gente conversou por horas. Depois que ele foi embora, ela me abraçou e disse: "Esse é um bom homem. Você merece um bom homem." Vindo dela, isso significou tudo. O advogado nos atualizou sobre o processo de indenização. Parece que o Estado está tentando fazer um acordo para evitar ir a julgamento. Estão oferecendo uma quantia significativa. Não é suficiente. Nunca vai ser suficiente para compensar 12 anos de prisão injusta, mas é algo. Minha mãe está considerando aceitar. Ela está cansada de lutar. Só quer que isso acabe logo para poder seguir em frente. Eu apoio a decisão dela. Se ela quer aceitar o acordo e encerrar esse capítulo, então é isso que vamos fazer. O dinheiro vai dar para ela comprar um apartamento pequeno no nome dela. Algo que seja realmente dela. Vai dar para ela ter segurança financeira enquanto decide o que quer fazer da vida. Vai dar para ela, finalmente, ter um pouco de paz. Margarete está morando com a mãe dela agora, minha avó.
Não tenho contato com minha avó há meses. Ela me ligou algumas vezes tentando defender Margarete, dizendo que ela cometeu um erro mas não merece ter a vida destruída. Eu desliguei na cara dela e bloqueei o número. Não tenho paciência para quem defende o indefensável. Minha avó escolheu um lado, e não foi o meu. Não foi o da filha dela que foi presa injustamente. Foi o da filha que cometeu o crime. E essa escolha diz tudo sobre o tipo de pessoa que ela é. Não preciso dessa gente na minha vida. Nem eu nem minha mãe. Regina, a testemunha falsa, já foi condenada. Pegou 5 anos por perjúrio. Está cumprindo pena agora. Não sinto pena dela. Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando aceitou o dinheiro de Margarete e mentiu no tribunal. Ela é tão culpada quanto. As duas destruíram uma família por ganância. O processo todo me ensinou muito sobre o sistema de justiça brasileiro. Sobre como é falho. Sobre como pessoas inocentes vão presas enquanto culpados ricos pagam fiança e dormem em casa. Sobre como testemunhas podem mentir descaradamente e serem acreditadas se tiverem a narrativa certa. Sobre como advogados caros fazem toda a diferença. Sobre como, no fim das contas, justiça não é cega. Ela enxerga muito bem. Enxerga dinheiro, status, influência. Minha mãe teve sorte de ter sido inocentada depois que o caso ganhou a atenção da mídia. Mas quantas outras pessoas estão presas injustamente agora mesmo, sem ninguém para lutar por elas? Quantas outras famílias foram destruídas por conspirações similares? Quantas outras crianças cresceram achando que foram abandonadas quando na verdade foram roubadas? Essas perguntas me assombram. Me fazem querer fazer algo maior. Não sei o que ainda. Talvez trabalho voluntário ajudando a revisar casos de pessoas que alegam inocência. Talvez algum tipo de ativismo. Ainda estou descobrindo. Mas sei que não posso simplesmente seguir em frente e fingir que nada disso importa. Tem que importar. Tem que significar algo. Minha terapeuta diz que esse desejo de transformar trauma em propósito é saudável. Que é uma forma de ressignificar a dor. De pegar algo horrível e criar algo bom a partir dele. Ela me incentiva a explorar essas ideias, a ver onde elas me levam. Voltei a pintar. Era algo que eu fazia quando criança, mas abandonei na adolescência. Comprei telas, tintas, pincéis. Pinto coisas abstratas, geralmente em tons de azul e vermelho. Não sei explicar o que significam. Só sei que quando pinto, minha mente fica quieta. A raiva diminui. É meditativo. Minha mãe fica sentada na sala me observando pintar às vezes. Ela não fala nada, só observa. Uma vez ela disse que eu pinto igual meu pai. Que ele também gostava de arte, de cores fortes, de expressar emoções através de imagens. Eu não sabia disso. Mal lembro do meu pai. Mas saber que tenho algo dele em mim, algo que sobreviveu a todo trauma, me aquece por dentro. Estamos planejando visitar o túmulo dele. Minha mãe não ia há anos porque era longe e ela não tinha dinheiro para transporte. Mas agora podemos ir juntas. Levar flores. Contar para ele sobre tudo o que aconteceu. Sobre como finalmente estamos juntas de novo. Sei que ele não vai ouvir, mas acho que minha mãe precisa disso. Precisa desse encerramento. O aniversário dela é mês que vem. Vai ser o primeiro que passamos juntas em 20 anos. Estou planejando uma surpresa. Nada grande, só algo íntimo. Um jantar especial em casa, um bolo feito por mim, alguns presentes pequenos mas significativos. E principalmente, uma carta. Uma carta contando tudo que não consegui dizer ainda. Todo o amor que sempre esteve lá mas não tinha para onde ir. Todo o perdão por ela não ter conseguido me proteger, mesmo não sendo culpa dela. Tudo. Acho que ela vai chorar. Eu também vou. Mas vai ser um choro diferente. Não de dor, mas de alívio. De gratidão por termos sobrevivido. Por estarmos aqui, juntas, construindo algo novo das ruínas que Margarete deixou. Às vezes ainda tenho dúvidas. Às vezes acordo no meio da noite e me pergunto se fiz a coisa certa. Se expor Margarete daquele jeito, tão publicamente, tão brutalmente, foi justiça ou só vingança disfarçada. Mas então eu lembro da minha mãe dormindo no quarto ao lado. Lembro dela rindo enquanto cozinha. Lembro dela finalmente livre, finalmente vivendo. E todas as dúvidas desaparecem. Porque no fim,
Não era só sobre punir Margarete. Era sobre libertar minha mãe. Era sobre dar voz a uma injustiça que tinha ficado silenciosa por 20 anos. Era sobre me libertar da mentira que definiu minha vida inteira. E nesse sentido, sim, valeu cada segundo. Valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Tem algo poderoso em dizer a verdade. Principalmente quando essa verdade foi enterrada por tanto tempo, por tanta gente, com tanto cuidado. Desenterrar ela, mostrá-la à luz do dia, forçar todo mundo a ver o que aconteceu de verdade, isso muda tudo. Muda a narrativa. Muda quem você é na história. Você deixa de ser a vítima passiva e vira protagonista ativa da própria vida. Eu era a menina abandonada. Agora sou a mulher que lutou pela verdade. Que não aceitou a mentira. Que fez justiça acontecer mesmo quando o sistema falhou. Isso não apaga a dor, mas transforma ela em algo que posso carregar. Algo que não me define mais, mas faz parte da minha história. Minha mãe me disse ontem que está orgulhosa de mim. Que ver como eu me tornei uma mulher forte apesar de tudo dá sentido ao sofrimento dela. Que se ela pudesse voltar no tempo e mudar algo, não mudaria nada porque isso significaria que eu seria uma pessoa diferente. E ela gosta de quem eu sou. Ama quem eu sou. Ouvir isso quebrou algo dentro de mim. Quebrou a última parede que eu tinha construído ao redor do meu coração. Porque durante 20 anos eu achei que não era digna de amor. E aqui está minha mãe, a pessoa que mais sofreu nessa história toda, me dizendo que me ama exatamente do jeito que sou. Que sou suficiente. Que sempre fui suficiente. Margarete tentou destruir isso. Tentou destruir o amor entre mãe e filha porque ela mesma nunca teve isso de verdade. Porque ela era consumida por inveja e inadequação. Mas ela falhou. No fim, ela falhou. Porque o amor verdadeiro não morre. Ele sobrevive. Ele encontra um jeito de voltar. E agora estamos aqui. Duas mulheres que sobreviveram ao pior que uma pessoa pode fazer para outra. Que perderam 20 anos, mas ainda têm o resto da vida pela frente. Que carregam cicatrizes, mas também carregam esperança. Que sabem que o caminho vai ser difícil, mas que vale a pena caminhar porque estão caminhando juntas. O julgamento se aproxima. Tem dias em que só consigo pensar nisso. Tem dias em que imagino Margarete sentada no banco dos réus, ouvindo todas as acusações, vendo todas as provas, encarando a realidade do que fez. Parte de mim sente uma satisfação sombria com isso. Parte de mim ainda sente uma tristeza estranha, porque durante tanto tempo ela foi tudo que eu tinha. É complicado odiar alguém que você também amou. Mesmo sabendo que o amor era baseado em mentiras, os sentimentos eram reais. Eu amei Margarete. A criança em mim amou ela. E agora tenho que viver com essa contradição. Tenho que aceitar que posso sentir raiva e tristeza ao mesmo tempo. Que posso querer justiça e ainda sentir uma pontada de algo parecido com pena quando penso nela perdendo tudo. Minha terapeuta diz que isso é humano. Que não preciso escolher um sentimento só. Que posso sentir tudo de uma vez e ainda assim estar certa sobre minhas escolhas. Que ambiguidade emocional não significa fraqueza ou confusão. Significa complexidade. Significa que sou capaz de entender nuances mesmo em situações onde seria mais fácil só sentir ódio puro. Mas faço questão de deixar claro uma coisa, para mim mesma e para quem quer que ouça essa história um dia. Sentir essa complexidade não significa que eu perdoo. Não significa que o que ela fez foi menos grave. Não significa que ela merece compaixão. Significa apenas que sou humana, e humanos são capazes de sentir múltiplas coisas simultaneamente, mesmo quando essas coisas parecem se contradizer. Margarete vai pagar pelo que fez. Legalmente, socialmente, emocionalmente. E eu não vou sentir culpa por isso. Porque ela teve escolhas. Ela teve 20 anos de escolhas. Toda manhã durante 20 anos ela acordou e escolheu continuar mentindo. Toda vez que eu perguntava sobre minha mãe, ela escolhia mentir. Toda vez que minha mãe tentava fazer contato de alguma forma, ela escolhia bloquear. Escolhas. Sempre escolhas. E agora ela vive com as consequências dessas escolhas. Assim como eu e minha mãe vivemos com as consequências durante todo esse tempo. A diferença é que nossas consequências foram impostas por ela. As dela foram causadas por suas próprias ações. Isso é justiça. Pura e simples.
Conheci outra mulher no grupo de apoio cujo marido escondeu os filhos dela por 7 anos e convenceu todo mundo que ela era louca e perigosa. Quando ela finalmente conseguiu provar a verdade, os filhos já eram adolescentes e não queriam falar com ela porque acreditavam nas mentiras do pai. Ela está lutando até hoje para reconstruir a relação com eles. A história dela me fez perceber como eu tive sorte em certo sentido. Minha mãe e eu tivemos a chance de nos reconectar. Ainda somos capazes de construir algo. Os filhos daquela mulher podem nunca perdoar ela por um crime que ela não cometeu. O abuso psicológico que o ex-marido perpetrou foi tão profundo que talvez nunca seja desfeito. Essa mulher me ensinou algo importante, que mesmo quando você ganha, quando a verdade vem à tona, você não necessariamente recupera tudo que perdeu. Às vezes o dano é permanente. Às vezes você tem que aceitar que algumas coisas foram roubadas para sempre. E a única escolha que resta é como você vive com essa perda. Eu escolho viver bem. Escolho construir uma vida boa com minha mãe. Escolho não deixar Margarete ganhar mesmo depois de tudo. Porque se eu deixar a raiva me consumir, se eu deixar o trauma me definir, então no fim ela ganhou. Ela continua controlando minha vida mesmo de longe. E eu recuso. Recuso dar a ela esse poder. Então acordo todo dia e escolho viver. Escolho trabalhar, pintar, rir, amar. Escolho fazer planos pro futuro. Escolho acreditar que coisas boas ainda podem acontecer. Escolho honrar o sacrifício da minha mãe sendo feliz, vivendo plenamente, não desperdiçando a segunda chance que tivemos. Não é fácil. Alguns dias a escolha é difícil. Alguns dias tudo que eu quero é me esconder debaixo das cobertas e chorar. Mas eu não faço.